O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestidos com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então estamos no terceiro domingo do Advento, é o chamado Domingo da Alegria. É por isso que a liturgia veste rosa. Mas vou explicar o porquê disso hoje. Na semana passada a gente já viu a primeira leitura do profeta Isaías. E o texto era da primeira parte de Isaías. O livro de Isaías está dividido em 3 partes. Um é o Isaías de verdade. Os outros 2 são discípulos de Isaías. Mas tudo foi juntado num livro só. O primeiro Isaías, a primeira parte, fala de um período em que o povo precisa ficar esperto, se converter, porque senão ia acontecer uma catástrofe. Senão Jerusalém ia ser destruída. Mas o povo não escutou. Os reis não escutaram, os sacerdotes não escutaram e o povo também não escutou. Aí vem a segunda parte. Qual foi a catástrofe que aconteceu? A Babilônia invadiu Jerusalém e devastou com tudo. E acabou com tudo. Destruiu o templo, matou as pessoas e quem sobrou foi levado escravo na Babilônia. Então essa segunda parte fala de sofrimento, desse período de tribulação. A terceira parte de Isaías, aí fala de promessa de uma volta a Jerusalém. O povo vai ficar 70 a 80 anos escravo na Babilônia. Esse caminho até a Babilônia vai fazer com que muita gente chore, pense que Deus abandonou. Quando chegar na Babilônia, eles vão ver
uma cidade, ou um império, mas de modo especial uma cidade, muito mais evoluída do que eles, mais paganizada, muito mais evoluída. Por exemplo, na Babilônia já tinha uns tipos de prédios, já existia um tipo de prédios. Esses prédios eram estilo rocambole, que vai subindo assim, ó. Vai subindo, e no topo do prédio havia um Deus. Disso que nasce o texto, lembra da Torre de Babel, lá de trás. Mas por quê? Babel, Babilônia. As pessoas ali achavam que cultuando aquele Deus e fazendo um prédio, como se fosse um prédio, eles iam chegar até Deus. Um ambiente profundamente paganizado. Não era assim o ambiente judaico, não era o ambiente da Bíblia, era um ambiente de vários deuses, era um ambiente sexualizado, em que haviam, por exemplo, aquilo que se chamava as prostitutas sagradas e os prostitutos sagrados. A prostituição, por vezes, era tida como um modo, com perdão da palavra, de excitar os deuses. Então, na cabeça de muita gente achava, por exemplo, que a chuva era os deuses germinando a terra no sentido sexual. Então, as prostitutas sagradas eram contratadas, ou os prostitutos também, eram contratados, aí levavam essas pessoas no campo, tinham relação no campo para ver se chovia, para ver se o Deus lá de cima também ficava excitado e fazia chover. Era um ambiente muito pagão, e é por isso que a Babilônia vai ser na Bíblia o sinal do lugar do pecado. A Torre de Babel, que apesar de estar lá no Gênesis, o texto foi escrito nesse período, a própria Babilônia, o Apocalipse também, quando for falar do anticristo, vai falar como o império da Babilônia. Quando o império do anticristo for destruído, o anjo vai tocar a trombeta e vai dizer: caiu a Babilônia. Então a Babilônia, a cidade da Babilônia, era um símbolo do pecado, um lugar do pecado. O povo foi escravo lá. Quando o povo foi lá, foi um impacto. O impacto de saber assim, do tanto que eles não seguiam a Deus, que não queriam saber nada de Deus, do quanto que havia muita riqueza e havia facilidade de uma vida sexual desregrada. Muita gente vai ficar, do povo escolhido, vai ficar na Babilônia e vai se fortalecer em Deus. Como o padre disse, por que eles acabaram na Babilônia? Estavam em Jerusalém. Por que acabaram na Babilônia? Porque eles foram infiéis àquilo que Deus falava. Deus mandou os profetas, mandou pessoas para anunciar a conversão do povo, para pedir a conversão do povo, e não veio a conversão. E o texto bíblico fala que a taça da ira de Deus se encheu. Deus tem ira, sim, ira santa, não o pecado da ira. O que é a ira santa? É quando você usa de firmeza para corrigir, por exemplo, um filho, para corrigir alguém que está se perdendo. Você usa de firmeza, não de grosseria. Há um modo de ficar bravo que vem de Deus. Você lembra, por exemplo, Jesus lá no templo, lembra? Pegou lá o chicote e expulsou a turma. Por que Jesus não pecou ali? Porque era essa ira santa. Os profetas vão falar assim: olha, o povo vai pecando, e as taças dessa ira de Deus vão se enchendo. E chega uma hora que Deus tem que agir, tem que intervir. Você que é pai e mãe, você fica falando assim: não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, não põe. A hora que a criança põe, você fala: tá vendo? Não é? Às vezes é assim que aprende, não é? Ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Não precisava, não precisava. A taça da ira de Deus então se encheu, e aí Deus usou de uma pessoa que não
não era judeu, não era do povo de Israel, um imperador chamado Nabucodonosor. A Bíblia fala que ele veio como um chicote, destruiu Jerusalém, destruiu tudo, catou o povo, matou um monte de gente, catou quem sobrou e levou para a Babilônia. Quando chegou na Babilônia, muita gente do povo, vamos pensar que é a gente aqui, um tanto, é lógico que é muito mais, mas vamos pensar que é um tanto nosso aqui. Muita gente nossa que foi lá para a Babilônia, a hora que chegou lá ficou, nossa, aí sim, tem progresso, não falta água, não é? Tem cidades por aí que falta água, não é? O Wi-Fi é grátis, dá para assistir o jogo na Copa da Praça, o time aqui sempre ganha, não perde nos pênaltis, né? Aqui é bom, esse lugar é bom. Então muita gente ficou impressionada com aquilo. Muita gente então começou a fazer o jogo da Babilônia. Bebida, sexo fácil, idolatria e dinheiro. Muita gente na Babilônia, do povo de Israel, começou a prosperar. Uma parte desse povo que foi escravo não aceitou isso. Uma parte desse povo sabia que não podia cair nos pecados da Babilônia, porque já estava aqui. Deus já tinha falado, eles já sabiam o que era certo e o que era errado. Então esse povo se fechou. Só que esse povo foi a minoria. Do povo de Deus que saiu, então, metade prosperou lá e quis viver na bagunça. A outra, menos da metade, se fechou e sofria perseguição, saudade de Jerusalém. No livro de Ezequiel vai falar que o povo sentava na beirada dos rios da Babilônia e chorava com saudade de Jerusalém. Começa a vir alguns profetas na Babilônia, e aí que entra a terceira parte de Isaías. Começa a vir alguns profetas da Babilônia dizendo assim: meus irmãos, aguentem firme, porque o Senhor os levará de volta à cidade santa. Aguenta que o Senhor vai cumprir sua promessa. Passou-se 80 anos, veio um outro império, o Império Persa, que destruiu a Babilônia, que venceu a Babilônia. Os persas, em vez de escravizar o povo, falou assim: olha, quem está na Babilônia pode voltar para casa. Então, o povo de Israel decidiu a voltar a Jerusalém e reconstruir Jerusalém. Depois, isso é outra parte, outro dia o padre fala, mas só para vocês terem ideia, quando eles chegarem em Jerusalém, não vai ter templo, nem a Bíblia eles vão ter perdido, a parte do Antigo Testamento. Eles vão achar de um modo miraculoso lá, vai cair uma parede do Antigo Templo e eles vão achar os rolos da Bíblia. No livro de Neemias, no livro de Esdras, fala disso, mas isso é para outro dia. O povo então decidiu sair da Babilônia e voltar. Mas quem prosperou? Não. Vamos ficar aqui. Aqui está bom. Aqui a gente tem riqueza. Aqui a gente tem prazer. Tem bebida. Tem isso, tem aquilo outro. Quem que decide voltar então para Jerusalém? O resto. O resto. Essa volta não é fácil. Essa volta foi uma volta de calor, de deserto, de fome, de sede. No caminho de volta, muita gente que saiu desistiu para o caminho. Veja o que fala o texto. Dizei aos tímidos, dizei àqueles que estão fracos, criai força, criai ânimo, porque vocês ainda não chegaram em Jerusalém. Esse caminho, então, foi um caminho difícil de volta.
esse caminho de volta foi um caminho em que saiu briguinha entre o povo que estava voltando. Não, vamos por aqui, vamos por ali, vamos por aqui, vamos por aqui. Faltava água, faltava comida. Deus faz uma promessa: eu mesmo vou guiar o meu povo, eu vou conduzir vocês. Então, esse caminho vai ser conduzido por Deus. Aquela vez, antes, 400 anos antes, Deus conduziu o povo com Moisés. Agora ele fala assim: eu mesmo vou conduzir o meu povo. Quando o povo, então, já desanimado, já há muito tempo, já dessa caminhada, sofrendo dessa caminhada, o povo, muita gente desanimado, desistindo, de repente eles veem, bem longe, uma luzinha. Daqui a pouco outra luzinha, várias luzinhas. E eles olham e falam assim: é Jerusalém. Aquilo então cria ânimo deles. Aquilo então renova as forças. Não é assim? O pai estava no quartel? Não parece, né? Mas um dia pode servir o quartel. Então às vezes a gente ia correr, fazer essas corridas aí de 8, 10 quilômetros. E é aquela coisa, quem serviu o quartel sabe, ia de coturno, roupa de quartel, aquela coisa, farda. E saía assim, um lugar que nem aqui, ó, que nem aqui nos campos aqui. A gente ia, e aí chegava um determinado momento, você ficava morrendo, né? Você já estava, não vai acabar logo, não vai acabar nunca esse negócio. Na hora de voltar, estava todo mundo morrendo, mas na hora de voltar, tinha que passar pelo centro da cidade. E aí você acha, passar no centro da cidade, correndo, morrendo, cheio de menininha? Não, não é. Os caras daí, renova todas as forças, né? Renovava, nem parecia aquela turma que estava morrendo lá para os caminhos. Esse coronel, esse tenente não para de correr. Não sei. A hora que chegava lá e via as meninas, os caras, já ficavam tudo. Nossa, os caras é invencível, é o Capitão América. Assim aconteceu com eles. Quando eles estavam perecendo, eles viram a luzinha de Jerusalém e aquilo criou ânimo. O domingo da alegria é esse no advento. É esse tipo de alegria, é esse tipo de renovação de forças. Você olhar misticamente tudo isso, veja, Deus nos criou na Jerusalém, no céu. O homem caiu, o homem se tornou escravo do diabo. O diabo levou a gente na Babilônia, levou a gente na cidade do pecado. Lá a gente chora, lá a gente fica triste, lá a gente desanima. Lá muita gente do povo prospera. Deus fala: venham comigo, voltem para Jerusalém. Se você pegar no Apocalipse, a dinâmica é a luta de duas cidades: a Babilônia contra a Nova Jerusalém. Então Deus chama que você saia da Babilônia e entre no caminho. Você não está em Jerusalém ainda, você não chegou no céu ainda. Você entre no caminho. Você busque chegar lá. Padre, mas eu canso. Padre, mas é calor. Padre, mas sai rusga entre o povo que está caminhando comigo. Padre, tem hora que eu vou vontade de desistir. Padre, mas é perigoso. Mas se você olhar para o alto, se você olhar para a luzinha que está prometido, para aquilo que está prometido a você, você faz que nem os soldados que o padre falou. Você renova suas forças. Você cria novas forças. Antes de eu ser padre, antigamente era assim, agora mudou, mas antes de ser padre, o seminarista tem que passar um tempo com o bispo. Ele tem que ajudar o bispo, fazer o papel de cerimoniário. O que é cerimoniário? É o que o seminarista Léo faz aqui comigo. Ele que fica organizando as coisas, falando, pega isso, pega aquilo outro.
Então, antes de ordenar, o bispo falava assim: olha, você vai ficar 6 meses comigo, e aí vai ser cerimoniário. E uma vez ia ter crisma em Pirapora, e o padre, como a maioria sabe, tem lá a casa com os moradores de rua, não é? E da casa dos moradores de rua, o padre tinha uma combosa, um combão. O combão, gente, pensa no carro velho. É mais ainda, é mais velho. O combão era o ano dela era 69. Nós chamava ela de Paulo VI, que era o papa da época. O combão era tão velho que uma vez saiu o volante da minha mão. Eu parei no semáforo. A hora que foi sair, eu percebi que ficou leve, sabe? Era o volantão na minha mão. Uma vez foi abastecer, o cara foi puxar o negocinho lá de... A hora que ele tentou puxar assim, ele puxou, arrancou o cano inteiro assim de onde abastecia. O chão se via, parecia dos frissos, sabe? Então a combona era a sua carcaça. O Dom Vicente falou assim: olha, a gente se encontra lá. Eu tenho um amigo que vai me levar lá. E depois eu volto de carona com você, que eu percebi que eu fiquei sabendo que você tem carro. Não deu tempo de eu falar, não é bem um carro, Dom Vicente. Não, fica tranquilo, eu sou humilde, fica tranquilo. Tá bom, você é humilde, então vamos lá. 10 horas da noite, eu e Dom Vicente vindo de combão na estrada de Pirapora, pensa. A folga do volante era meia folga assim, aquela Kombi que você na reta você tem que ir estressando. Se dava aquela freada que assobiava, sabe que assobia? O bispão só ui. Se você falar para ele, eu nego, hein? Quem falar, eu nego. Mas não, eles entenderam errado, Dom Vicente. Eu lembro que daí, eu não sei se era devoção, ou ele não tinha mesmo, ele falou: vamos rezar o terço? Veja, a caminhada nossa é uma caminhada de combão. É uma caminhada difícil. As estradas são difíceis. O nosso motorzinho é fraco. Por vezes a gente também está desanimado. Por vezes, às vezes a gente precisa também criar ânimo. Esse domingo é isso. Ânimo. Vocês não chegaram ainda. Se está dando medo, vamos rezar? Não é? Vamos rezar? É lógico que ali a gente, Dom Vicente, se tem uma coisa que eu posso testemunhar Dom Vicente, é que ele celebra a missa todo dia e reza o terço todo dia. Isso aí posso testemunhar, que eu via com esse tempo que eu passei com ele. Nessa hora do desânimo, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar pelo caminho ou ficar olhando para a Babilônia. Tem muita gente que está na igreja, mas está com saudade da Babilônia. O que é uma pessoa mundana? O que é o mundanismo? É uma pessoa que está na Kombi de Jesus, mas ele fica olhando lá fora e vê as pessoas bebendo, bagunçando, e ele fala assim: nossa, eu queria estar lá. Não, gente, você não tem que olhar lá fora. Você não tem que olhar para a Babilônia, você tem que olhar para Jerusalém. A carta dos Hebreus fala assim: olhos fixos em Jesus. Olhos fixos em Jesus. Nós somos uma sociedade cansada. Nós somos uma sociedade desanimada. Muita coisa é culpa nossa mesmo, porque a gente não faz o que tem que fazer. Mas repara que o fato de você ficar olhando para aquilo que está doendo, para aquilo que
que está cansado, para aquilo que está desanimado, faz com que você cada vez mais vá. Hoje é o dia que o Senhor está falando assim: olha para o alto, olha para Jerusalém. Por que a igreja veste rosa hoje? Porque não é o roxão da Babilônia, não é o roxão, aquele peso do roxo, mas também não é o branco já do céu, da Jerusalém. É o meio do caminho. Essa alegria que a gente tem hoje, domingo da alegria, não é a alegria do céu ainda, mas é uma alegria de que estamos chegando. Estamos chegando. Por isso que você tem que caminhar, tem que apoiar outras pessoas. Nesse caminho, tem hora que é o seu carro que vai quebrar, aí vai ter que ter irmãos que vão ajudar o seu carrinho. Vai ter horas que você que vai ter que ajudar o outro. Vai ter horas que você vai ter que carregar quem não quer ir, ou quem fica fazendo manha para ir. E aqui vale, por exemplo, você que é pai, mãe, esposo, e tem alguém da família que não quer vir, que não quer ir. Você carrega essa pessoa na oração. Essa pessoa, ela pode estar na Babilônia ainda, entende? Ela pode estar aqui, você já está aqui, ó. Você já começa a ver Jerusalém, você já sabe que tem que ir para o céu. Mas aquela pessoa que você ama, ela está aqui ainda. Você vai continuar rezando, porque a sua oração pode fazer que num instante essa pessoa saia daqui e já chega onde você está. E até passe você. Porque para Deus não é carteira de serviço. Por isso, essa caminhada, ela é uma alegria de esperança. Não é a alegria do céu ainda, mas é uma alegria de esperança. Olha o que disse a segunda leitura. Você está nesse caminho. Está calor, não está calor aí a turma da janela? Não é? Ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor, ele espera o precioso fruto. Também vós ficai firmes, fortaleceis os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para que não sereis julgados. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas e os santos que vieram antes. Os santos, pensa, São Francisco de Assis, ele nasce aqui na Babilônia, gente. Ele nasce na zoeira, ele nasce na bagunça, ele viveu a bagunça. Santo Agostinho viveu a bagunça. Teresinha viveu a bagunça. Teresinha é uma mimada, ela mesmo fala. Eles saem da Babilônia porque escutam a voz do Senhor. Diante de tudo isso, é normal e é comum que na caminhada seus pés se machuquem, você chore, tenha gritinho, igual a Dom Vicente. É normal isso. O que você não pode é parar de caminhar, é parar de olhar para a Nova Jerusalém. O seu lugar é no céu, o seu lugar não é aqui. Caminha, olhos fixos no Senhor. Para de desânimo, para de manha, e olha para o Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,